o senhor disse que isso é uma coisa de longo prazo. É que desde que eu sou criança, que eu escuto dizer que o Brasil é um país do futuro. E a gente continua até hoje sem ver, pelo menos eu até hoje eu continuo sem ver esse futuro tão almejado chegar. Quando eu digo é o futuro de bonança, o futuro de uma educação de qualidade. O que eu vejo hoje, na minha ótica? Por exemplo, o conhecimento hoje está muito mais democratizado do que no passado. E por quê? Porque hoje você tem a internet, que se bem usada é uma fonte de informação fantástica. Hoje, por conta da rede mundial de computadores, você consegue assistir palestras de professores de Harvard. Você consegue assistir palestras, mesmo lá nos rincões do Brasil, de grandes nomes do cenário nacional. De grandes mentes, não só do cenário nacional, mas como do cenário mundial. Então, o conhecimento hoje é muito mais democratizado porque o acesso a ele se tornou mais facilitado. Ele é mais bem distribuído, digamos assim. Agora, não necessariamente a formação tem a mesma qualidade. É bom lembrar isso. Ou seja, porque há uma diferença muito grande entre informação, né, que essa qualquer estudante hoje tem no celular mais informação do que nós tínhamos antes, cultivando a leitura, né? E a formação, que é a capacidade de separar o joio do trigo, de aquilatar as coisas, de não se iludir com fake news, por exemplo, de saber sopesar, né? De ver o que é que pesa mais ou na outra direção. E é por isso que as instituições nossas têm um trabalho redobrado, porque algumas pessoas pensam que as tecnologias vêm para substituir as instituições. De hipótese nenhuma, ela é um assistente. Se ela cumpre esse papel, ela destrói as instituições. Ao contrário, ela deve servir à maturação, aquele processo de formação tão singular que é próprio da educação. Exatamente. Mas era aí onde eu ia chegar, né? Quando eu falei dessa democratização do conhecimento hoje, tá? E veja que eu falei democratização do conhecimento, que é diferente da democratização do ensino, né? E o que eu quero colocar agora para debate, tá? Minha posição pessoal. Aqui eu vou falar da minha posição. Eu sou de uma época em que os professores... Eu sou de uma época, eu sou da época atual, mas eu estudei na minha formação básica lá atrás, e mesmo quando fazia curso superior e também na época do mestrado, onde os professores exigiam mais do aluno, onde os professores eram vistos como autoridade. Os professores eram vistos em sala de aula como autoridade. E o professor reprovava. Hoje, o que a gente vê? A gente vê hoje o professor que é super amigo do aluno e que aprova o aluno de qualquer maneira. E eu não estou generalizando, não. Eu não estou... que quero fazer aqui uma ressalva que não estou generalizando. Mas eu, particularmente, quando eu era coordenador de curso, eu fazia uma verificação por amostragem. O que eu verificava? Eu fazia a seguinte verificação. Professor tal, de repente todo mundo com ele tira 8, 9, 10. Eu falava, peraí, tem uma coisa errada. Aí eu pegava, olhava nas outras disciplinas, aluno que na outra disciplina tirava 1, 1,5, 2, aqui era 8, 9, 10. Eu falava, peraí. Aí eu chamava o professor para conversar. Professor, peraí, professor, tem uma coisa errada aqui. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui que não bate. E eu conversava com o professor e eu exigia, tá? Porque eu acho que não adianta você entregar um certificado de conclusão de curso para um aluno. Isso é só um papel. Você tem que entregar para o aluno a formação, a competência. Você tem que entregar para ele a competência. Então, para mim, é por isso que eu disse que eu vou falar da minha posição, o professor tem que reprovar quando ele percebe que o aluno não tem condição de ser aprovado naquela disciplina. Na minha concepção, o professor tem que reprovar. Eu discordo terminantemente de quem diz que o professor não pode reprovar. Para mim, isso é uma falácia. Para mim, isso é algo impraticável, porque, ora... Se eu, professor, não tenho a responsabilidade com o meu aluno de acompanhá-lo, de orientá-lo, de prepará-lo, e se ele não está apto, chegar para ele e dizer assim, olha, amigo, infelizmente, você precisa melhorar, porque não adianta você passar por essa disciplina sem você aprender. O objetivo aqui não é que você tenha um papel no final do seu curso, é que você tenha competência, porque a competência é que vai te dar um diferencial competitivo no seu futuro. E é como eu penso. E o que eu vejo hoje... e principalmente, talvez até mesmo na formação de base do ensino público, é uma falta de cuidado e talvez um não acompanhamento e não reprovação de quem merece ser reprovado. Por isso eu coloquei aqui para o debate agora. Me permita então fazer algumas ponderações, né? Primeiro, a tarefa de ensino é uma tarefa árdua.
ela não pode ser facilitada por expedientes pelos quais o professor diz: eu prefiro não me desgastar e aprovo, utilizo esse expediente porque aí eu vou ter menos dor de cabeça ou coisa desse tipo. Existe isso também. É interessante que existe também um procedimento semelhante naquele que reprova muito. Porque às vezes o professor que reprova muito é também aquele: não quero me desgastar. O aluno que venha até a mim, o aluno que cumpra a sua tarefa, eu vou colocar a baliza lá em cima, e se ele não consegue pular, problema dele, né? São duas posturas indesejáveis, porque as duas são artificiais. As duas não dão conta daquela experiência única, singular, pela qual o professor precisa ir até o aluno e conquistá-lo para procedimentos que são procedimentos de assenhoramento do saber, da competência. Ou seja, se o objetivo é a aprendizagem, ela não se baliza necessariamente pela aprovação ou pela reprovação. A aprendizagem ela vai se balizar por todo esse esforço. Existe uma expressão que eu gosto muito, né, que diz que o bom professor é aquele que, de uma certa forma, deixa a cadeira vazia. O que é que significa isso? Ele faz um convite permanente para que alguém possa ocupar esse lugar. Isso dá um trabalho danado, né? Porque também nós temos, então, que compreender que uma coisa é o saber da qualidade, da autoridade docente. O docente tem que ter autoridade. E há o saber autoritário. Há o saber autoritário, que é onde, às vezes, o docente se escuda num saber mais que ele tem certamente. Digamos assim, ele vai para essa relação com o aluno com uma diferença enorme. Ele tem uma bagagem, ele tem uma titulação, ele tem um vocabulário muito superior ao do aluno, e ele pode indevidamente usar isso como uma arma para afastar o aluno. Toda a arte é a arte da aproximação desse aluno para que esse aluno possa estar nesse lugar e ocupar a cadeira. Nós temos um grande problema assim. Se a solução for fácil de simplesmente aprovar, é um erro. Se a solução for fácil de simplesmente reprovar, outro erro. Digamos assim, que a verdade do aprendizado está no meio do caminho nessa travessia. Sabe o que eu penso com relação a esse tema? Ninguém pode cobrar além daquilo que entregou. Sim. Então o professor só pode cobrar até o limite daquilo que ele entregou. Aí sim é um critério de justiça. É verdade. Agora note que essa frase, o que é que ele entregou, é algo que às vezes precisa ser esclarecido. Porque às vezes a pessoa entrega, manda uma mensagem, eu mandei uma mensagem, aí o recipiente dessa mensagem recebeu essa mensagem, mas quem é que decodifica o que está ali? Ou seja, o professor não pode apenas dizer: fiz minha parte e vou cobrar em função disso. O que eu quero dizer é que temos aí uma conta de chegar onde as duas partes, se o aluno não se esforça, se o aluno não quer fazer parte desse jogo de aprendizado, que é um jogo gratificante, evidentemente ele não pode ser premiado pura e simplesmente. Isso aí você tem toda a razão. Mas se o aluno está envolvido nesse processo, superando suas dificuldades, ou seja, decifrando o que foi entregue, aí nós temos um jogo muito valioso.